hoje a gente vai falar um pouquinho como que a gente vai fazer para decolar na nossa carreira e conquistar cargos melhores. Vamos falar de crescimento na carreira. Quais cargos que a gente pode ter, então, na carreira de RH? Então, vamos lá, gente. Aqui na primeira aula, eu contei um pouquinho da minha carreira. Eu falei que eu lá atrás comecei como estagiária, depois eu passei a ser selecionadora, né, analista júnior, fazendo processos seletivos. Depois disso, eu comecei a trabalhar com treinamento, com cargos e salários, ou seja, fui analista júnior, analista pleno, analista sênior. Depois eu fiz uma migração de carreira, saí da empresa que eu estava e fui para consultoria, passei a ser consultora, fiquei anos atuando como consultora organizacional, depois eu fui supervisora e gerente, e é o cargo que eu estou hoje. Vejam, eu percorri a carreira clássica do RH, a carreira natural. Quando a gente fala de carreira natural, é essa carreira que eu percorri. Estagiário, eu na verdade não fui assistente, auxiliar, do estágio eu já fui efetivada como analista, júnior, pleno, sênior, só fiz essa migração para a carreira de consultora e voltei para gestão, tá? Muito provavelmente muitos de vocês estão percorrendo essa carreira clássica, que o que fez muita diferença para eu atingir o cargo que eu tenho hoje foi ter plano, ter planejamento, definir metas muito objetivas, até com definição de salário. Eu perguntando para vocês aqui agora, onde vocês querem chegar? Qual cargo vocês querem ter? Que salário vocês querem ter quando vocês pensam daqui 5 anos? Vamos colocar um horizonte distante. Daqui 5 anos, que cargo vocês querem ter? Que tipo de empresa vocês querem estar? Ou talvez vocês queiram ficar na empresa de vocês. Quanto vocês querem ganhar? Vocês sabem me responder isso? Do fundo do coração de vocês. Vocês têm isso muito claro, muito definido? Bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, tem um ponto que é extremamente importante, que se chama autoconhecimento. Autoconhecimento é algo que a gente está ouvindo falar muito hoje em dia e é uma verdade absoluta. Sem autoconhecimento, muito provavelmente a gente não vai atingir os objetivos que a gente quer. Para a gente conseguir responder, precisamos ter autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é a ferramenta que nós temos para a gente conseguir saber aquilo que a gente faz bem, as nossas preferências, as nossas vulnerabilidades. Então, sem autoconhecimento, a gente não consegue responder muitas dessas perguntas. E eu vou fazer uma analogia. Nós vimos que a gente vive num mundo hoje de muita informação. Um mundo onde a todo momento a gente recebe inputs de coisas diferentes. Então, vamos imaginar uma sorveteria. Estamos numa sorveteria e tem uma quantidade enorme de sorvete. A gente chega lá e a gente tem que escolher. E a gente pode escolher 2 sabores. Se a gente não tiver um mínimo de autoconhecimento do nosso gosto para sorvete, é perigoso que eu vou ficar parada na frente da vitrine da sorveteria uma meia hora, porque eu não vou saber escolher o sorvete que eu quero. Isso acontece muito com as crianças. Vocês já viram quando você chega então com uma criança na frente lá da vitrine da sorveteria? Muitas vezes ela não sabe escolher, né? Ela fica perdida com aquele monte de coisa, aquele monte de cor, é sorvete cor-de-rosa, é sorvete azul, é sorvete marrom, é sorvete... A criança ainda não tem esse autoconhecimento para pensar, bom, eu gosto de sorvete de fruta, sorvete de leite me faz mal, me dá uma indisposição, eu não gosto de um sorvete ácido, ou eu já fiz uma experiência com sorvete tal e eu não gostei por causa disso. Então, ou seja, eu estou fazendo uma analogia besta aqui, super besta,
mas para falar que se a gente não tem esse autoconhecimento e aprendizados prévios da nossa vida que vai dando pra gente esse autoconhecimento, a gente não consegue responder perguntas mínimas da nossa carreira, da onde a gente quer chegar, de que cargo eu quero ter. A gente não consegue, por exemplo, responder assim, dentro do RH, a minha predileção, a minha preferência é por ser um especialista ou um generalista? Porque são coisas bem diferentes. Se eu me conheço a ponto de saber que eu quero ser especialista, se é numa carreira de especialista que eu vou me sair bem, por quê? Porque eu gosto de me aprofundar muito num único tema, eu sou detalhista, eu gosto de saber das minúcias. Então, se eu sei que eu sou assim, muito provavelmente eu vou me dar muito melhor numa carreira de especialista. Não, eu não sou assim. Vou falar, agora eu estou falando de mim. Eu me conheço a ponto de saber que eu não dou certo numa carreira de especialista. A minha carreira tem que ser de generalista. Por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ver o todo. Eu tenho muita dificuldade de enxergar detalhes. Eu gosto de ver a floresta. Eu não consigo ver o detalhe da árvore. Eu gosto muito mais de relacionamentos do que de ficar horas me aprofundando num tema só. Então, eu precisei me conhecer, saber das minhas fraquezas e das minhas potencialidades para falar, não, eu quero ser generalista. Num determinado momento da minha carreira, logo que eu comecei na consultoria, meio que eu comecei a me especializar em cargos e salários. Eu fazia muito projeto de cargos e salários. Eu conheço bastante cargos e salários, mas não é o que eu queria para mim. Eu comecei a perceber que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Então é importantíssimo a gente ter autoconhecimento para conseguir fazer essas escolhas e para conseguir ter direcionamento e traçar esse plano que eu falei para vocês. Quantas vezes assim eu já recebi currículo que estava no currículo qualquer coisa ou estava no currículo naquela parte do objetivo, era tão amplo o objetivo, que você fala, putz, isso aí não é objetivo. Né? No LinkedIn, vamos olhar para o nosso LinkedIn, façam um exercício de olhar para o LinkedIn de vocês. Será que ali no sobre, sabe aquele item do sobre no LinkedIn? Será que a gente está sendo objetivo o suficiente para ficar claro para que, né? Nós somos de RH, mas tem outros RHs que vão procurar a gente. Será que está claro o suficiente para o recrutador encontrar a gente para um cargo? Ou a gente escreve uma salada, vai colocando um pouco de tudo, que fica difícil para o recrutador saber, ah não, essa pessoa aqui, ela é um gestor, ela é um especialista em cargos e salários, ela é um especialista em treinamento, não, ela é de talent acquisition, de recrutamento e seleção. Então a gente precisa disso. Numa empresa pequena, por exemplo, as vagas elas tendem a ser mais generalistas. Então, empresas pequenas, de até um certo porte, não vai contratar um RH especialista. Já à medida que a empresa vai crescendo, né? Uma empresa por exemplo, a empresa que eu trabalho tem 3.000 funcionários. A gente precisa ter pessoas especialistas em algumas frentes. Mas eu também tenho generalistas. E aí, entrando então nessa seara aí, gente, de empresas pequenas, empresas grandes, cargos, né? O que vocês acham? O título do cargo, para vocês, é uma coisa importante? Quando eu digo título, gente, é justamente analista, coordenador, supervisor, consultor, encarregado, que a gente ainda vê, gestor. Esse título, para vocês, faz diferença hoje, quando vocês escrevem lá o plano de vocês, a estratégia que vocês estão estruturando para a carreira de vocês? O título do cargo faz diferença? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Às vezes, numa empresa pequena, um cargo coordenador, supervisor, por exemplo, ele vai equivaler a um cargo de analista numa empresa muito grande.
Então, numa empresa, sei lá, de 5.000 funcionários, para a Michelle, ela já falou que o título não faz tanta diferença, ó. Numa empresa de 5.000 funcionários, o título analista, talvez ele tenha um peso muito maior do que numa empresa pequenininha, um cargo de coordenador. Às vezes, na hora que eu vou analisar o descritivo do cargo de um coordenador numa empresa pequenininha e de um analista numa empresa grande, uma multinacional, por exemplo, pode ser a mesma coisa. Então, eu estou dizendo isso só para a gente se atentar, para vocês se atentarem na carreira de vocês, no plano de carreira de vocês, com isso, que muitas vezes a nomenclatura pode ser uma pegadinha. E às vezes eu aceitar um cargo de analista numa empresa grande, apesar de eu ser coordenadora, talvez numa empresa pequena, vai ser um crescimento para mim. Vai ser um desenvolvimento, vai ser um aprendizado e pode ser o salto que eu preciso dar para sim assumir uma posição de gestão, de supervisão, de gerência em uma empresa grande. Então, na hora que a gente for para uma vaga ou for se aplicar numa vaga, é óbvio que é importante a gente olhar o título, mas também é muito importante a gente olhar o que faz, tá? Eu já vi muitas pessoas que saíram de um cargo de coordenação numa empresa pequenininha, que a pessoa muitas vezes fazia muitas coisas operacionais, e ela foi para um cargo de analista, que pela lógica pensa, nossa, voltou para trás. Ela foi para um cargo de analista numa empresa grande, onde ela pôde sim ser estratégico, ter aprendizados, ver coisas diferentes e fez um upgrade na carreira dela. Então, muito cuidado com isso, tá? Lembra que nós falamos do multipotencial, das multicarreiras? E aí eu comecei a pensar assim, gente, mas por quanto tempo será que essas nomenclaturas vão existir? Por quanto tempo será que essa carreira tradicional, que foi a carreira que a Ana fez, vai existir? E sinceramente eu comecei a refletir que talvez a gente tenha que quebrar alguns paradigmas. E aí eu comecei a refletir o seguinte, talvez a maneira que daqui para frente a gente vai ter de ser reconhecido, ser visto e ganhar mais, não seja nessa carreira tradicional e não seja com esses, e não vai ser com esses cargos que nós estamos aqui discutindo, analista, coordenador, gestor, supervisor, né? Eu comecei a pensar, por exemplo, gente, nas carreiras que o mundo digital vai trazer pra gente. Por exemplo, Tech Recruiter. Tech Recruiter, há, sei lá, 2 anos atrás, não existia esse cargo. Ou se existia, ele era muito pouco requerido pelas empresas. Agora, essa posição de Tech Recruiter, que é o nada mais é que o selecionador, o analista, que só seleciona para o mundo tecnológico, né, para as empresas de tecnologia, gente, essa galera está sendo caçada com lupa, o Tech Recruiter. Estão sendo extremamente bem pagos. E talvez a gente esteja querendo ser gestor, ser gerente, ser coordenador. Ao passo que se eu for um Tech Recruiter, que sim é uma carreira de especialista, acabamos de dizer, talvez eu vou ser muito mais valorizado e vou ganhar muito mais do que se eu tiver na carreira tradicional. Eu pensei em outras coisas, por exemplo, os influenciadores, os criadores de conteúdo. Então, por exemplo, né? A hora que eu me aventurei aqui com vocês, criando Ana do RH, eu tô criando uma outra carreira para mim, que é justamente uma carreira de criadora de conteúdo. Eu quero criar conteúdos para ensinar outras pessoas tudo o que eu vivi, que eu demorei 20 anos, né, para chegar onde eu tô, e que talvez eu criando conteúdo eu possa acelerar a carreira de vocês, acelerar o passo a passo de vocês. Quantos de vocês que estão aqui podem ter visibilidade, ser reconhecidos fazendo exatamente isso? Ensinando outras pessoas. E não ensinando na sala de aula, igual a gente aprendeu, mas ensinando talvez aqui no digital. Mas eu trago isso aqui
Porque eu quero deixar vocês com essa missão de talvez repensar até o plano que vocês têm para vocês e desengessar o plano que vocês têm. Talvez o plano não precise ser esse de sentar numa cadeirinha de gerente para ganhar dinheiro. Ah, só vou ganhar dinheiro e ser reconhecido se eu for gerente? Sinceramente, eu estou enxergando que não é assim, né? Vamos fazer de novo uma reflexão do quanto que as coisas estão mudando, né? Vamos pensar em cada um de nós, cada um de vocês vai pensar em como você, enquanto indivíduo, era há 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, como que eu era? Eu era solteira, eu era casada, eu estava, sei lá, divorciada, estava namorando. Então, vamos pensar no nosso estado civil. Como estávamos há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, aonde eu morava? Será que eu morava no mesmo lugar que eu moro hoje? Na mesma casa, na mesma cidade? Será que eu trabalhava na mesma empresa que eu trabalho hoje? Será que eu tinha o mesmo cargo que eu tinha hoje? Será que a cor do meu cabelo era a mesma que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, há 5 anos atrás? Será que... Vou falar uma que vocês vão querer me matar. Será que o número de roupa que eu usava há 5 anos atrás é o mesmo número de roupa que eu uso hoje? Ó, há 5 anos atrás, eu, Ana, não morava na mesma casa que eu moro hoje. Eu morava em outra casa, em outro bairro da cidade. Eu trabalhava em outra empresa. A empresa era numa cidade diferente da que eu trabalho hoje. Olha, 5 anos atrás, não sei se eu usava o mesmo número de roupa, mas acho que eu usava sim. Mas o resto, gente, emprego, cargo, cidade, casa, tudo diferente, né? Por que eu quis fazer esse exercício com vocês? Porque se a nossa vida 5 anos atrás era completamente diferente do que a gente tem hoje, será que a nossa carreira daqui 5 anos precisa ser a mesma ou será a mesma do que a gente tem hoje? Do que a gente tem escrito no livro do Chiavenato, né? Do que a gente aprendeu a vida inteira por conta dos nossos pais, dos nossos das referências que a gente tem de grandes profissionais, né? Gente, então, quando vocês pensarem na carreira de vocês, no mundo de hoje, pensem nisso. Talvez vocês estejam exigindo de vocês, ou com um plano para a carreira de vocês, que daqui 5 anos ele não vai existir. Porque, como eu disse para vocês, o mundo que a Ana viveu há 20 anos atrás, quando a Ana começou, não existe mais. Lembra que eu falei? É o mundo do fax. É o mundo onde a gente punha anúncio no jornal, pagava uma fortuna. Daqui 5 anos, não vai ser igual era quando a Ana começou, que tudo era muito mais lento, muito mais demorado. A gente vai ter que pensar na nossa carreira para a gente ser reconhecido, para a gente ganhar mais de maneira diferente do que a gente pensa hoje, quebrando paradigmas. Então, gente, precisamos quebrar estes paradigmas para estruturar a carreira da gente, para estruturar, para fazer esse plano. Então, volto, né? Vocês falaram que vocês têm um plano estruturado de onde vocês querem chegar, com que cargo, com que salário. Depois de feito esse exercício, eu quero desafiar vocês a olharem para esse plano de vocês e ver se esse plano deve continuar igualzinho ele estava escrito antes de vocês entrarem nessa aula. Eu arrisco dizer que vocês vão ter que rever o plano de vocês, que muito provavelmente depois dessa aula ele não será o mesmo. Ou pelo menos, na minha opinião, ele não deveria ser o mesmo, tá? Hashtag fica a dica. Bom, vamos lá, gente. Mas o que eu vou precisar fazer para ser reconhecido, para crescer, para me desenvolver e para ganhar mais
independente se eu vou rever o meu plano ou não, tá? Se eu vou ficar no plano original ou se eu vou fazer um plano B, tá? De qualquer forma, se é o plano A ou se é o plano B, tem uma coisa que é muito... Tem uma não, mentira. Tem algumas coisas que são importantes e que eu utilizo para mim, utilizei a minha vida inteira profissional e continuo utilizando, que são pontos que eu considero fundamentais para a gente acelerar esse crescimento, né? Então vamos lá. A gente tem que estar em constante evolução. Então a palavra aqui é essa, que está super conectado com o protagonismo. Entendam, gente, que todas as nossas aulas, não é assim, ó, a Ana deu a aula 1 que não tem nada a ver com a aula 2, que não tem nada a ver com a aula 3. Tem tudo a ver. Uma aula vai se conectando com a outra. Então, aquele protagonismo que a gente falou, então a gente tem que trazer ele agora para o meu crescimento da minha carreira. Eu preciso estar em constante evolução para crescer na minha carreira. E o que eu tenho feito bastante que tem me ajudado nessa evolução? Mas como que eu faço para ter conhecimento, para ser protagonista, para me desenvolver, para estar em constante evolução? Bom, então a gente precisa ter um aprendizado constante. Eu, particularmente, utilizo de algumas coisas para o meu desenvolvimento. Que são, gente, vamos lá. Eu participo muito de evento. O que é evento? É festa? Não. São eventos que estão conectados com o meu plano de carreira, tá? Não adianta eu participar de um monte de evento, oba-oba, evento bonito no hotel em São Paulo, sei lá na onde, que não esteja conectado com o meu plano que eu tracei. Então, eu, Ana, hoje participo de uma série de eventos, de grupos de estudo, ó, mais um, grupos de estudo. Eu escolho isso de uma forma que isso vai me trazer conhecimento, vai me trazer bagagem para que corrobore com o plano que eu tracei, tá? Então, quem me acompanha no Insta vai ver que eu sempre vou estar postando que eu tô num evento tal, que eu tô numa reunião tal, que eu tô participando do grupo tal, que eu fui no congresso tal. Vocês devem até pensar assim, meu Deus, essa Ana não trabalha. Isso faz parte do meu trabalho, porque com isso eu trago coisas novas para minha empresa, eu trago ideias novas para minha empresa, eu amplio o horizonte da minha empresa e do meu time, e eu amplio o meu horizonte, faço o meu desenvolvimento enquanto profissional, tá? Uma outra coisa que tá aí, ó, tecnologia e ajuda a gente, é uma mão na roda, gente. Fazer o uso de podcasts e e-books. Vou contar uma coisa aqui para vocês que eu deveria ter vergonha, mas é verdade. Então, pelo meu autoconhecimento, né? Então, há uns, sei lá, gente, acho que uns 2 anos atrás, logo começou a pandemia, eu acho, eu percebi que eu estava extremamente preguiçosa para ler. Eu fui uma pessoa que eu li muito, assim, ao longo da minha vida, isso é da minha família, minha mãe sempre incentivou a gente a ler, minha mãe é professora de português, então ela sempre incentivou, na minha casa sempre teve muito livro e tudo mais. E eu confesso para vocês que eu tava preguiçosa para ler. Eu pegava um livro, deixava ele na minha cabeceira e passava, e passava, e eu lia um pouquinho e não ia, não ia, não ia. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso achar um jeito, né? E na época eu moro em Ribeirão e eu trabalhava numa empresa, numa outra cidade. Então todos os dias eu viajava 50 minutos da minha casa até a empresa. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ouvir. Se eu tô com dificuldade de ler, porque como eu acordava muito cedo também, a hora que eu pegava o livro à noite para ler, gente, me dava um sono, eu queria morrer e não lia. Eu comecei a ouvir podcasts e a ouvir audiobook. Todos os dias eu ia e voltava ouvindo podcast e ouvindo audiobook, né? Obrigada, Laiane. Então, gente, eu até brincava na empresa que eu trabalhava,
Porque eu ouvia lá um negócio no livro e eu chegava, gente, olha, eu ouvi isso, não sei o que, nananã, no livro. Ai, gente, eu tava ouvindo um podcast. Aí eu comecei a brincar, gente, tô parecendo a louca do podcast. Tudo é o podcast. E aí, e tem uma coisa que é importantíssima. A gente não ouvir ou ler, né? Pode ser ler, tá, gente? Eu tô contando podcast, mas pode ser ler. Coisas só da nossa área de trabalho. Porque eu comecei a ouvir coisas de outras áreas. Então, eu comecei a ouvir de inovação, eu comecei a ouvir de autoconhecimento, eu comecei a ouvir de gestão de tempo, eu comecei a ouvir de coisas disruptivas. Teve um dia, e eu viajava também para uma unidade, a usina que eu trabalhava tinha uma unidade que ficava quase 400 quilômetros. Então, pelo menos uma vez por mês, eu fazia uma viagem de 4 horas para ir e depois ficava lá semana, 4 horas para voltar. Teve um dia que eu fui assistindo um podcast que era, agora eu não vou lembrar, tá? Mas o cara falava de coisas disruptivas, sabe? De realmente de metaverso, não sei o quê. Nossa Senhora, quando eu cheguei lá em Pereira Barreto, onde era a cidade, eu tava louca, gente. Era tanta coisa, minha cabeça tava fervilhando. Eu queria contar pra todo mundo, não sei o quê. Então, ou seja, é assim que a gente se desenvolve. Não precisa. Ai, Ana, eu não consigo me desenvolver porque eu não tenho dinheiro para pagar uma pós-graduação. Não precisa pagar uma pós-graduação. Ai, Ana, eu não tenho dinheiro para me desenvolver porque eu não consigo ir no congresso lá em São Paulo, em Goiânia, no Rio de Janeiro, em Brasília. Não dá, não precisa ir no congresso, tá? Procure as coisas que tem perto de você, né? Gente, mergulhe no que hoje a tecnologia dá pra gente de forma gratuita. Gratuita, tá? Então, por que eu tô dizendo tudo isso, né? Porque, só para resgatar um pouco, porque a gente vai precisar ter essa rapidez de desenvolvimento que hoje talvez vocês estejam numa desvantagem do que eu não tive na minha carreira, né? Então, eu até anotei, que eu falei para vocês que eu anoto, que eu ia trazer as coisas, né, anotadinhas. Daquele plano que eu estruturei lá atrás, gente, onde tinha o meu salário, o salário que eu queria ganhar, pasmem vocês, eu demorei 15 anos para ter o salário que eu queria ter. Aquele salário que eu escrevi lá no começo da minha carreira, eu demorei 15 anos. Eu demorei 10 anos para assumir uma posição de liderança. Mas mesmo tendo assumido a posição de liderança, ainda não tinha o salário que eu tinha escrito lá no meu papelzinho. Eu demorei 15 anos para isso. Hoje eu ganho mais do que eu escrevi no papelzinho. Mas eu demorei 15 anos. E sinceramente, primeiro, eu não quero que vocês demorem tanto tempo. E segundo, não é uma questão de eu querer. É uma questão de que no mundo que a gente vive hoje, não pode. Não dá para demorar 10 anos, 12 anos, 15 anos para a gente chegar no que está escrito no papelzinho. Então, até, assim, muito do que eu estou fazendo aqui, né, e de eu estar querendo trazer as aulas, trazer os conteúdos, é com esse objetivo. É com o objetivo de ajudar vocês a fazer essa aceleração. Porque não tem jeito mais se não for acelerado assim, né? Então, gente, façam uso dessas coisas que estão aí. Então, tá tendo uma semana de curso gratuito lá que a Ana tá dando. Vocês podem ter certeza, gente, que apesar de eu ter os 20 anos, eu estudo, eu leio, eu busco artigo, eu olho pesquisa para falar essas coisas que eu tô falando aqui para vocês. E não só eu, vocês encontram isso muito. Então, façam uso disso, porque isso acelera a carreira de vocês. Então, este é o tema da nossa aula de hoje. Como que eu acelero a minha carreira e chego a ganhar o que está escrito no meu papelzinho? É dessa forma que eu tô dizendo para vocês, tá? Não vai cair nada do céu. Tem que fazer, tem que correr atrás, tem de novo que ser protagonista e tirar a bunda da cadeira.
nada vai cair do céu. O nosso RH dentro da empresa não vai se tornar estratégico se eu não fizer todo esse movimento, e eu não vou sair do patamar que eu estou hoje, né, se eu também não fizer esse movimento, né? E uma coisa que é importante, então, de tudo isso, é saber que no mundo que a gente vive hoje, se eu quero crescer, quero me desenvolver, quero ser reconhecido, quero ganhar mais, independente da carreira que eu escolher, se é a tradicional ou se não vai ser mais a tradicional, não dá mais para eu me desenvolver só nas ferramentas de RH. Não sei se foi na aula 1 ou na aula 2, eu falei disso. Eu falei, não dá mais para a gente ter somente a caixinha de ferramentas de RH. A Ana, por muito tempo, foi suficiente a Ana ter só a maletinha de ferramentas de RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, cargos e salários. De repente, a própria Ana virou a chavinha e falou, opa, preciso aprender de outras coisas. E no mundo que a gente vive hoje, muito mais ainda a gente precisa aprender de outras coisas. Então, tem uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, e por favor, guardem muito isso, porque eu vejo muitas pessoas ainda cometendo esse erro. Para a gente ser um profissional de RH reconhecido e valorizado, não basta gostar de pessoas. Lá atrás a gente achava, e vinha uma pessoa fazer uma entrevista com a gente para trabalhar no RH. E a gente perguntava para ela, por que você quer vir trabalhar no RH? E ela respondia, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Uau! Pronto, ganhou a vaga. Hoje, não é suficiente. Não é suficiente só gostar de pessoas para se destacar no RH, tá? Então, óbvio, tem que gostar de gente? Tem, mas também ao mesmo tempo, que profissão que não tem que gostar de gente? A gente se relaciona o tempo inteiro, né? Talvez a gente tenha que ter, o RH tem que ter um pouquinho mais de resiliência, sim, tem que saber lidar com conflitos, mas tem que entender do negócio. Para ser protagonista da carreira, tem que entender do negócio, não basta gostar de gente. Não sei se sinto muito, talvez para algumas pessoas putz, Ana, nossa, que banho de água fria que você tá me dando. Mas é a realidade, tá? Só gostar de gente, sinto muito, você não vai crescer, não vai chegar aonde você, ou até vai, né? Não sei onde você quer chegar, mas eu sei que para eu chegar aonde eu queria chegar, gostar de gente não era suficiente, tá? Tem que gostar de negócio. Aquela história de que RH, por exemplo, não sabe fazer cálculo. RH não gosta de número. Eu sou psicóloga, eu brinco direto, assim, tipo, cuidado, eu não sei fazer conta, tenham paciência comigo. É uma brincadeira, porque se eu falar, não gosto de número, me fechar, como que eu vou analisar todos os indicadores que eu preciso analisar? Para levar solução, para levar resposta, para elaborar um plano, ok? A gente está praticamente chegando no final da nossa terceira aula. O meu objetivo aqui é realmente colocar vocês para pensar fora da caixinha. E tem uma coisa também, a gente não precisa saber tudo e gostar de tudo. A gente pode fazer parcerias. Então, dentro da minha equipe, eu procuro ter pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei, né? Então, eu tenho uma pessoa que é ótimo de cálculo, eu tenho uma pessoa que é expert nas fórmulas do Excel. Tá tudo bem. A gente não precisa ser o Google sabe tudo, a gente não. A mensagem que eu queria deixar era essa, né? De que a gente precisa ter plano para a carreira e que pode ser que a gente tenha que repensar a nossa estratégia, que muitas vezes o cargo que eu tô, meu cargo tão sonhado, daqui a pouco ele vai deixar de existir. E eu vou ter que ter um outro cargo, me colocar em uma outra coisa, mas que para isso eu preciso ser protagonista, crescer e me desenvolver, né? E estar sempre aprendendo, estar sempre em evolução, tá bom? Beijo no coração de vocês.